Olá! A Lei de Biossegurança, aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional, ainda não conseguiu acalmar a discussão em torno dos embriões congelados para tratamento de fertilização in vitro no Brasil. O destino dos embriões estocados nos botijões de nitrogênio líquido nas várias clínicas de reprodução humana Brasil afora abre um debate amplo no campo da ética e da religião. O destino dos embriões excedentes é o tema de hoje no Religare. Esta pauta foi sugerida por nossa telespectadora Renata Barros. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Paulo Franco Taitson. Ele é pós-doutor em reprodução humana. Professor Paulo Taitson, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. É um tema sempre muito atual, né? Esse Exatamente. Tema da questão da reprodução humana. Sem Bom, dúvida. Vamos conversar sobre isso. Obrigado pela sua presença. Prazer. Faça como a nossa telespectadora Renata Barros. Participe do programa enviando sugestão de temas através do nosso canal interativo. 31 32 09 01 22 é o nosso número. Ou acesse o site pucminas.br/ppgcr e clique no link do programa Religare. Deixe lá sua mensagem. Quem ligar para o canal interativo ainda concorre a 2 livros nessa semana: Bioética, Vida e Morte, um livro escrito pelos membros do Conselho Arquidiocesano Provida, e ainda um outro livro, também escrito pelo nosso entrevistado, se chama Distribuição Geográfica da Infertilidade Masculina no Estado de Minas Gerais. Ele escreve, parece que com um outro companheiro também. Nosso orientador. Com o orientador da pesquisa. Bom, está começando pela TV Horizonte o programa Religare, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Professor, como anda esse debate sobre o congelamento de embriões humanos? A grande discussão com relação aos embriões humanos vem desde a década de 80, quando efetivamente os primeiros pesquisadores australianos conseguiram com sucesso congelar e descongelar embriões humanos saudáveis. A partir disso começou um grande dilema e uma grande discussão que até que ponto nós estaríamos congelando uma vida, programando essa vida com um destino previamente orientado por pesquisadores. Isso foi avançando e com um advento mais concreto e efetivo das técnicas de reprodução, esses embriões começaram a ser congelados, começaram a ser criopreservados nos centros de reprodução por todo o mundo. E a partir da Lei de Biossegurança, as discussões no Brasil começaram a se tornar mais aguçadas. Sim. Do ponto de vista assim, mais especializado, né? Como é que se desenvolve a técnica? A técnica hoje é uma técnica relativamente simples, se fecunda em laboratório, se introduz um espermatozoide dentro de um único óvulo e quando essa mulher apresentar uma idade inferior a 35 anos, essa habilidade laboratorial propicia uma taxa de fertilização superior a 70%. E esse embrião, então, ele é mantido numa estufa, num ambiente próprio, e a partir disso ele é observado num protocolo específico de horas, e depois de um certo tempo ele pode ser congelado, teoricamente, ou transferido para o útero materno. Sim. Na hipótese do congelamento, né? Fala-se em milhões de embriões congelados mundo afora. É esta a situação? São milhares de embriões congelados. O grande erro em nível mundial, a gente fala grande erro porque hoje, recentemente, eu estou há 2 mandatos na diretoria da Sociedade Brasileira de Reprodução, então a gente acompanha, apesar de eu pesquisar especificamente mais na parte masculina, mas a gente acompanha os dados e incentiva, faz campanhas para que não aconteça essa proliferação, essa exacerbação de embriões congelados. Isso tudo marcou uma época onde, infelizmente, às vezes, o sucesso da clínica era aliado ao número de embriões formados. Porque, sem dúvida nenhuma, numa técnica de reprodução assistida, se consegue fazer um embrião de boa qualidade, como é a tendência, inclusive a lei italiana hoje é uma lei muito rígida e oportuna, né? Não se pode mais congelar embriões, não pode ter embriões de sobressaltos, uma palavra
terrível que a gente fala, embriões excedentes, que excedentes dá sempre uma ideia de descarte. Então, hoje a tendência é, para quem submete a técnica de reprodução assistida, é o menor número de embriões feitos, e todos os embriões serem transferidos. E que isso não se observava ao longo dos anos, a partir da década de 90 em si. Era um número grande de embriões prontos, um número grande de embriões congelados, e aí hoje nós temos esse lado de milhares de embriões. E, infelizmente, os dados da rede latino-americana apontam o Brasil entre os 2 primeiros no mundo com o número de embriões congelados. E o que fazer com os embriões congelados? Bom, essa é uma nova discussão a partir da Lei de Biossegurança. Com a Lei de Biossegurança, o que ela autorizou? Aí, fazendo uma leitura simples da lei, uma leitura jurídica, não uma interpretação. Sim. Ela diz que embriões congelados em clínicas de reprodução humana há mais de 2 anos e sendo classificados como inviáveis, na medida em que a autorização do casal que tem a base genética desse embrião, esse embrião poderia ser doado para pesquisas de célula-tronco. E nós sabemos hoje, conversando com diversos especialistas do mundo afora, vamos ter um encontro agora no mês que vem, novamente para fazer essas ponderações, é que essa ideia do embrião inviável, realmente há 10 anos atrás, os especialistas falavam, um embrião congelado por mais de 2 anos, ele se tornaria inviável. O que é inviável? Não adianta você transferir para aquela mulher que ele não vai evoluir. Um embrião, entre aspas, vulgarmente falando, um embrião morto. Mas aí, recentemente, dessa década para cá, o que nós estamos notando é exatamente o inverso. Às vezes um casal tem um primeiro filho por uma técnica de reprodução assistida e congela 1 a 2 embriões ou mais. E aí o casal é orientado, daqui a 2 anos, retomar toda essa demanda para tentar um novo filho. E o casal daqui a 2 anos não é o sonho, ele não pleiteia, ele quer esperar o 3º ano, o 4º ano. E alguns casais esperam 5, 6 anos. A clínica orientava que esses embriões se tornavam inviáveis. E o casal, às vezes, lançava-se mão até de mecanismos jurídicos para obrigar a colocar esse embrião. Colocava o embrião, aquele. Uhum. E muitos, mais de 90%, eram viáveis. E com uma boa taxa de bebê em casa. Ou seja, ele era colocado na mãe, ele nidava, ele evoluía e a criança nascia saudável. Então, a lei de biossegurança não acalmou tanto as nossas reivindicações, primeiro, porque o conceito de embrião inviável após 2 anos não é mais observado. Segundo, o que é um embrião inviável? Um embrião inviável é aquele que não evolui? Ou o embrião inviável é aquele que não carrega determinadas síndromes? Então a discussão ainda está muito grande, eu acho que a gente ainda vai ter que fundamentar um pouquinho para que se possa observar. E mesmo porque nós sabemos hoje que as pesquisas com célula-tronco adultas têm evoluído mais e dado melhores resultados do que do embrião congelado. Ou seja, não há ainda um encaminhamento claro para a questão. Exatamente. Sim. E há um risco nessas pesquisas desse embrião ser manipulado? Sem dúvida nenhuma. Melhorado, e o que isso implica numa concepção de humanidade futura? Exatamente. A lei brasileira, na verdade, ela não veio outorgada por uma definição de Congresso e tudo mais. As normas, as instituições normativas do Conselho Federal de Medicina, da Biologia têm sinalizado alguma coisa, e de outros conselhos federais, porque as equipes são multidisciplinares, elas têm sinalizado para que o casal não possa escolher as características. Quando você lê a lei, tem a oportunidade de reportar antes de vir para cá, né? O casal não pode chegar, como acontece nos Estados Unidos, e falar, olha, eu quero um filho que tenha olhos claros, cor de cabelos escuros, etc. Ele não pode escolher características. Não se pode manipular esse embrião, né? E aí a gente vê uma grande dificuldade em entender o seguinte, a ciência evolui, deve evoluir, a gente tem que caminhar, eticamente raciocinar. Mas hoje a ciência consegue, por exemplo, observar que nós podemos ter um embrião que foi cultivado em laboratório e antes de ser transferido para a mãe, artificialmente, evidentemente, esse embrião pode ser estudado. Esse embrião de 8 células, nós podemos retirar uma única célula, manter as 7. Essas 7 têm todas as características para um bom desenvolvimento.
E essa célula isolada, essa única, você faz teste para quê? Para Down, síndrome de Down, para síndrome de Patau, para síndrome de Klinefelter. E se uma vez investigado que essa célula tem alguma característica sindrômica, você é capaz de dizer que aquele embrião tem alguma característica importante genética, uma variação. E muitas vezes isso vai gerar um outro conflito ético. Você colocar na mão de um casal que muitas vezes não está instruído, olha, você quer quais embriões para ser transferidos? Para mim, tudo isso é embrião normal. Agora, você transferir para uma mãe, para um casal que está lutando, a infertilidade conjugal é uma coisa definida há mais de 2 anos tentando engravidar e não obtendo êxito. Casais com 5, 10, 15, 20 anos, você virar para eles, olha, você tem 4 embriões, por exemplo. Um tem síndrome de Down, o outro tem uma determinada síndrome e os outros não têm. Qual que você quer transferido? Eu acho que não pode fazer isso com o casal. Vamos continuar essa conversa. Chegamos num ponto bem delicado da nossa conversa sobre esse tema, não? Uhum. Reprodução humana é o tema do Religare de hoje. Eu converso com o professor Paulo Franco Tayson, pós-doutor em reprodução humana. Para concorrer ao livro Bioética, Vida e Morte, um livro escrito por membros do Conselho Arquidiocesano Provida, e ainda um segundo livro, também escrito por nosso entrevistado, Distribuição Geográfica da Infertilidade Masculina no Estado de Minas Gerais, ligue para o canal interativo. O número é 31 3209 0122. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Reprodução humana é o tema do Religare de hoje. Estamos falando sobre o destino dos embriões congelados. Nosso convidado é o professor Paulo Franco Tayson, pós-doutor em reprodução humana. Este tema foi sugerido por nossa telespectadora Renata Barros. Faça como ela, ligue para o nosso canal de voz, o número é 31 3209 0122, deixe lá a sua sugestão. Você pode também acessar a nossa página pucminas.br/ppgcr e visitar o blog do programa Religare. Ligando para o canal interativo, esta semana você ainda concorre ao livro Bioética, Vida e Morte, um livro escrito por membros do Conselho Arquidiocesano Provida. E ainda há um segundo livro, também escrito por nosso entrevistado, Distribuição Geográfica da Infertilidade Masculina no Estado de Minas Gerais. Bem, nós terminamos o primeiro bloco com aquela questão, o que a família faz, né, no momento da decisão, né, por embriões com alguma alteração, sim, uma síndrome, alguma síndrome, isso, e um embrião sadio. Onde é que essa questão mais afeta a sensibilidade ética, religiosa, né, e também o trabalho dos cientistas? Ele mais afeta o lado nosso em si, é porque nós temos que considerar tudo isso como vida humana. E até que ponto nós somos capazes e podemos manipular essa vida? Até que ponto nós estamos entrando na intimidade de um casal e redefinindo critérios que não são critérios éticos, morais, etc. Eu acho que a gente tem que sempre incentivar o desenvolvimento da ciência, mas que ela caminhe de uma maneira consciente, criteriosa, para que não haja essas divergências. E que muitas vezes a gente observe que o conceito de vida, ele nasça da maneira mais natural possível e que o conceito de morte seja também o mais natural possível. Entre esses avanços da ciência, às vezes um avanço, vou citar um exemplo agora, ele é ruim, mas faz a gente rever algumas interpretações jurídicas interessantes. Como o senhor sabe, professor, o aborto, ele é um crime no Brasil. Ele não pode ser feito. Mas nós sabemos hoje que, através das técnicas de reprodução humana, um casal desenvolve embriões em laboratório e, às vezes, por transferir um número excesso de embriões, o casal não quer congelar, por exemplo, são colocados 3, 4 embriões com uma chance, como eu já havia salientado anteriormente, de gravidez. Ela é mais usual quando a mulher apresentar uma idade inferior a 35 anos. Então pode chegar a 50%. Então essa mulher opina por transferir, por exemplo, todos os embriões. Formaram 3, transfere 3 embriões. E ela tem aí uma anidação de todos os 3 embriões. Qual que é a leitura que qualquer um de nós vai fazer? Essa mulher vai ter evolução, a definição de um concepto triplo, 3 crianças. Mas quando ela tem
no seu ultrassom, definido esse status quo, ela procura o especialista, o médico, o biólogo, e fala, olha, eu não quero os 3, eu quero apenas um. O que a ciência hoje é capaz de fazer? Ela vai a clínicas em São Paulo, se coloca a mulher na posição ginecológica, o nome dado para isso, né, para essa atitude que a gente questiona ao extremo é redução embrionária. Você pergunta para a mulher, quantos embriões você quer realmente gestar? Por exemplo, ela opina, eu quero apenas um. Então, 2 embriões são retirados e eliminados, e ela fica com um só. Por que a lei brasileira não consegue definir esse ato como um aborto? A visão dos especialistas é porque a vida como um todo não foi tirada. Ora, se a vida como um todo não foi tirada, então o embrião é vida. E nós temos que, cada vez mais, tomar consciência disso, porque em muitos momentos a gente acha que o embrião simplesmente é algo que ainda vai se desenvolver, é algo que é uma fração da nossa existência. Não. Então, a partir de eventos desses que a gente combate assintosamente, né, a gente vê que existe uma luz. Né? O embrião para nós é uma vida, ele tem que ser preservado, e essa é a nossa função, um dos nossos trabalhos no Conselho Arquidiocesano Provida, né, onde a gente está na coordenação e trabalha com uma assessoria ao grão-chanceler, senhor arcebispo Dom Valmor, a Domol, numa tentativa de esclarecer melhor a sociedade sobre esses pontos do conflito do início da vida, de tentar penetrar no âmbito da saúde, da religião e da justiça para discutir. Então, a gente recentemente foi recebido em audiências por ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto que lidam com a relatoria de demandas com relação a aborto, anencefalia, como outros membros, numa tentativa simplesmente de colocar o nosso conselho à disposição deles para esclarecerem pontos que são dúvidas, pontos não tão bem esclarecidos, porque a nossa obrigação formal é esclarecer a nossa sociedade desse crescimento importante da ciência reprodutiva, mas com uma consciência moral e religiosa marcada, e que isso é a nossa função aqui. Sim. Há, pelo menos assim, no imaginário popular, eu diria até em parte no imaginário religioso, a imagem do cientista como um sujeito malvado, né, que não tem critérios nem tem escrúpulos. Né? Esta está longe de ser a posição de uma instituição como a Igreja Católica em relação aos avanços da ciência. Sem dúvida. Como demarcar essa posição? Sem dúvida. A gente, nos debates que a gente tem feito, com a lei de biossegurança, a gente participou desses eventos, a questão de aborto com anencefalia, que acreditamos que no primeiro ou no segundo semestre desse ano vão ser julgados pelo STF, nós temos que incentivar que a pesquisa aconteça. O que o pesquisador tem que entender é que o valor da vida tem que estar acima de tudo. E na medida em que ele toma essa consciência, existem sim diversas opções alternativas que ele pode crescer e se pautar de uma maneira bem fundamentada. Sim. Porque, professor Flávio, a nossa área de atuação, a reprodução humana, ela é peculiar em relação a outras áreas da área de saúde. Uma pessoa, qualquer um de nós com uma doença, uma patologia, uma urgência médica, a gente vai para um pronto atendimento. Reprodução humana não. Se lida-se com casais que, para definir esse conceito, são mais de 2 anos tentando engravidar e não consegue. Então a pessoa já chega marcada por 2 anos, 3, 4, às vezes uma década, de tudo que foi moral e ético para tentar engravidar para ela já fez. E ela coloca na mão de pessoas para resolverem, para ampará-las, e muitas vezes essa orientação não é bem dada. Então, esse casal, o sonho do matrimônio, ele é muito claro na tentativa de definição de uma prole. De uma prole consciente, respeitosa, e eu acho que isso também é a função de todos nós. De outro lado, antes de nós falarmos das alternativas, né, também um olhar de parte da comunidade científica em relação às posições religiosas e a esse debate no âmbito da bioética, de que, bom, essas instituições estariam defendendo, né, o que é de atrasado, não deixa avançar a ciência. Isso. Como que é, né, esse discurso do lado de lá? Sim, melhorou muito. Anualmente nós temos no mês de agosto, então vai acontecer no mês que vem, né, o nosso Congresso Brasileiro de Reprodução, e sempre a gente convida religiosos para debater, porque a gente quer escutá-los, quer ver até que ponto eles estão entendendo a linguagem do pesquisador e orientando no fazer,
no criticar. Então, cada vez isso mais é bem-vindo, né? E para nós foi muito importante a participação que a igreja deu na Itália em demarcar, vamos dizer assim, um território para a reprodução humana. Sim. Eu acho que para alguns mais aguçados achar que foi uma perda, mas na verdade eu acho que foi um ganho na onde a gente pôde dar uma melhor orientação do que às vezes essas supostas alternativas, ou seja, uma senhora idosa com 62 anos, ela vai gestar. Eu acho que nós temos que rever esses conceitos. Eu acho que há um certo limite do corpo, um certo limite para tudo isso. Sim. Professor, o senhor falou de alternativas. Quais seriam as alternativas? As alternativas é uma reprodução humana consciente. Uma reprodução humana onde o casal ele tem consciência no investigar a patologia que não propicia uma gravidez, né? Na nosso trabalho de doutorado, eu como orientador, o professor Oswaldo Amorim, nós fizemos o mapa da infertilidade masculina no estado de Minas Gerais. Então identificamos as causas fundamentadas pela Organização Mundial de Saúde e mostramos as nossas estatísticas mineiras, brasileiras, que são semelhantes às mundiais. Nós temos que centrar o nosso foco no diagnóstico do casal infértil e resolver o problema dentro dessa alternativa, que é a melhor alternativa, é a alternativa mais consciente no crescimento da ciência. Isso é, né? Avançar com responsabilidade. Avançar com responsabilidade sempre. Sim. Professor, eu agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos. Desejo sucesso a todo esse trabalho do Conselho Arquidiocesano Provida, que é um debate importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, hoje o Religare fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a presença tão cordial do professor Paulo Franco Taitson. Para saber mais sobre este tema, visite o nosso blog. O endereço está em pucminas.br/ppgcr. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.